Enquanto os irmãos vão abrindo, quero fazer os meus agradecimentos primeiramente a Deus por ter me guardado, por ter trazido a cada um dos irmãos aqui nessa noite. Agradecer a pastora Edith, a pastora Valdirene. Amém? Atos capítulo 16, a partir do verso 25. Todos acharam? Que vai nos dizer assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os outros prisioneiros os escutavam. E repentinamente houve um grande terremoto, a ponto de serem abaladas as fundações da prisão. E imediatamente todas as portas foram abertas, e as correntes de todos foram soltas. E acordando o carcereiro de seu sono e vendo as portas da prisão abertas, desembainhou sua espada. Ele queria suicidar-se, supondo que os prisioneiros tivessem fugido. Mas Paulo gritou em alta voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Então ele pediu uma luz e entrou e veio tremendo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. E conduzindo-os para fora, disse: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe falaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E ele, tomando-os naquela mesma hora da noite, lavou-lhe as feridas. Em seguida, ele foi batizado e todos os seus. Amém? Para darmos continuidade, se os irmãos quiserem abrir as vossas Bíblias, lá em 2 Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 4. Glória a Deus, que vai nos dizer assim: porque em muita aflição e angústia do coração eu vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristeceis, mas para que conheceis o amor que eu tenho mais abundante por vós. Só até aqui, amém? Os irmãos podem se assentar nesta noite. Nos encontramos nesta noite em um culto de libertação e sabemos que a libertação é importante para a vida do cristão. Sabemos que a libertação é essencial para o nosso crescimento espiritual. E eu lendo essa palavra de Paulo e Silas veio ao meu coração e eu achei interessante para trazermos aqui nessa noite para os irmãos. Paulo e Silas, a história deles, eles foram muito perseguidos por fazer a obra do Senhor. Eles foram muito perseguidos porque seguiam aquilo que Jesus ordenou. E sabemos que quando eles faziam a vontade de Deus, aqui no verso 22 vai ter explicação do que aconteceu antes deles ir para a prisão. O verso 22 vai dizer que a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los. Depois de dar-lhes muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que o guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão interior e prendeu os seus pés no tronco. Então sabemos que Paulo e Silas foram sim perseguidos e foram lançados na prisão. E se a gente pararmos para analisar, ler esta mensagem, sabemos que sim, mesmo na luta, mesmo na tribulação, Paulo e Silas sim continuou firme. Paulo e Silas, mesmo na prisão, pediu ajuda a Deus. Eles pediram ajuda ao Pai. Eles clamaram a Deus, eles louvaram, eles sim falaram de Jesus. E que sabemos que enquanto Paulo e Silas foi açoitado, enquanto Paulo e Silas foi chicoteado, enquanto Paulo e Silas foram interrogados, eles não desviaram seus pés, eles continuaram firmes. Eles continuaram firmes na palavra de Deus porque eles tinham a certeza e a convicção de que Deus estaria com eles.
Então nisso, Paulo e Silas foram lançados na prisão. E eles, sim, lançados na prisão, machucados, feridos, acorrentados, eles sim decidiram clamar a Deus. Eles decidiram pedir socorro a Deus. E sabemos que quando eles clamaram, pediram ajuda a Deus, aqui no verso 26 vai nos dizer: e repentina houve um grande terremoto, a ponto de serem abaladas as fundações da prisão. Imediatamente todas as portas foram abertas e as correntes de todos foram soltas. Esse versículo aqui, o verso 26, eu achei engraçado que Paulo e Silas, orando na prisão, as correntes de todos foram soltas. Não só foram deles dois, mas sim de todos em que estavam lá junto com eles na prisão. E eu acho interessante que é o poder da adoração sincera, é o poder da oração, porque sabemos aqui que Jesus não fez uma obra pela metade. Jesus sim tirou as correntes de todos os que estavam presos lá, para podermos conhecer mais do amor de Deus, igual lemos lá em 2 Coríntios, porque passamos por tribulações não para ficarmos tristes, mas sabemos que quando estamos na tribulação é para desfrutarmos o amor de Deus. O verso 27 vai nos dizer: e acordando o carcereiro de seu sono, e vendo as portas da prisão abertas, desembanhou a sua espada, e ele queria suicidar-se, supondo que os prisioneiros tivessem fugido. Mas Paulo gritou em alta voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Interessante, meus irmãos, é que por mais que o carcereiro tivesse mandado Paulo e Silas para a prisão, recebendo ordens, eles sim mandaram eles dois para a prisão. E durante a oração, Paulo e Silas, a adoração, houve um terremoto e as correntes foram soltas e as portas se abriram. O carcereiro, analisando, achando que Paulo e Silas tivessem fugido, achando que Paulo e Silas já estivessem longe, ele queria desembanhar sua espada e ele queria suicidar-se. Mas se pararmos para analisar em outro ponto, engraçado que Paulo e Silas ficaram firmes. Eles sim ficaram firmes na tribulação, porque eles sabiam porque se eles adorassem, Jesus estaria lá com eles para libertar. E que veio uma reflexão nas nossas vidas. Será se na hora das nossas angústias estamos clamando a Deus sinceramente? Porque sabemos e temos que ter a certeza que se a gente estamos servindo a Deus com sincero de coração, sabemos que Deus não nos abandona. Sabemos que mesmo na tribulação, mesmo nas angústias, Jesus é assim que nos mostra o amor dele. É assim que ele mostra o cuidado que ele tem para conosco. E o verso 29 vai nos dizer: então ele pediu uma luz e entrou, e veio tremendo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. O interessante, quem teria jogado ele na prisão, veio sim prostrando, veio sim diante de Paulo e Silas, a quem ele tivesse jogado na prisão. Ele se reconheceu, Paulo e Silas, e ele foi lá e perguntou e conduziu-os para fora e disse: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo e Silas vai dizer: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe falaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E ele, tomando-os naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas, e em seguida ele foi batizado e todos os seus. Interessante que no meio da história de Paulo e Silas aqui vai nos dizer que eles estavam sendo presos, eles foram açoitados, eles foram lançados na prisão. E se analisarmos a fidelidade, a confiança deles, a persistência deles na palavra, persistência em Deus, vamos ver que não só Paulo e Silas foram sim libertos, mas sim o carcereiro e a sua família. E é interessante é que por mais que você esteja na tribulação, é necessário nós passarmos, porque muitas das vezes
lá na frente as pessoas vão passar pelas mesmas coisas que a gente já passou. E a gente sim terá um testemunho para dizer que Jesus foi fiel para nos libertar. Que possamos sim ter a certeza, a convicção, assim como Paulo e Silas teve. Eles no meio da angústia, no meio da tempestade, eles não abandonaram a Deus. Eles sim clamaram. E essa é a importância da verdadeira adoração, da verdadeira identidade do cristão. A não só ficar murmurando no deserto quando estiver as portas fechadas, quando a gente olhar para a direita, para a esquerda e não ver saída. E sim, Paulo e Silas nos mostram um exemplo de verdadeiros cristãos, que mesmo no meio das dificuldades, mesmo estando parecendo que está sozinho, eles clamam a Deus e Deus responde. Aqui no 2 Coríntios vai nos dizer: porque em muita aflição e angústia do coração eu vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristeceis, mas para que conheceis o amor que eu tenho mais abundante por nós. Jesus Cristo já sabia sim que Paulo e Silas iam passar por isso. E ele sim permite a gente passar por tribulações. Mas aqui fala, ele permite não para ficarmos tristes, mas é porque ele tem o prazer de mostrar o amor dele conosco. Ele sim, ele permite as lutas, as batalhas, ele permite a angústia, a aflição, a tristeza no coração, na alma, para que ele venha mostrar o amor dele conosco. Jesus Cristo vem e mostra que ele sim é o Deus de tudo, é o dono de tudo. Então, você que me assiste nesta noite e aqueles que se encontram aqui nesta noite, possamos sim sair deste culto transformado com esta palavra no nosso coração, na nossa mente. Não é nem muito por falar, mas sim, se os irmãos pegar uma parte desta palavra e guardar no coração, Jesus Cristo se agrada. Então que saibamos que no meio das tempestades possamos lembrar de Paulo e Silas e de 2 Coríntios, que vai nos dizer que Jesus sim permite passarmos por tribulações, mas lembre, se você clamar a Deus com sinceridade, se você clamar a Deus, orar a Deus, a importância da sua adoração no meio da tempestade, Deus pode mudar montanhas, Deus pode mudar o roteiro dessa sua história. Então não se preocupe, porque Deus sim, Ele deixa as coisas acontecer, mas não significa que começar mal, que vai terminar mal. Então que possamos sim ter a certeza e a convicção, e que no final irá termos a nossa vitória, para que nós possamos desfrutar o amor de Deus, o cuidado de Deus para cada um da gente, amém? É uma breve palavra, mas eu creio que os irmãos entenderam nessa noite de que Jesus é com cada um, amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade.